E hoje eu vou falar do que Deus fez em minha vida. Já falei para os irmãos que eu sou um ex-louco, um ex-drogado, um ex-aidético, e fui morto por 10 horas e ressuscitei no Instituto Médico Legal dentro de um caixão, falando em mistério para a honra e glória do nome de Jesus. E esse mesmo Senhor está aqui nessa noite para nos dar a vitória. Eu quero dizer para você que entrou hoje aqui pensando que tudo está acabado, que não tem mais jeito. Eu quero dizer para você que até para a morte tem jeito, porque Jesus ressuscitou Lázaro e também me ressuscitou. Amém? Eu já disse para os irmãos que não olhem. Tem vezes que eu falo palavras erradas, é porque falta um pedacinho da língua, para mim não falar mal de você. Sou filho de uma família muito pobre. A minha mãe mendiga, o meu pai alcoólatra. Nós morávamos no interior de Pernambuco. Nós dormíamos em palha de coco. E muitas vezes o nosso almoço, o café da manhã, era manga verde com sal ou folha de capim cozido. A nossa vida era muito difícil, porque naquele lugar em que vivemos não há condições de sobrevivência. Mas eu quero dizer nesta noite que o lugar em que vivemos, a casa do Senhor, aleluia, tem solução para tudo e conseguimos sobreviver porque andamos na presença de Deus. Eu ainda pequenininho, a minha vida era andar pelos lixos catando coisa para comer. A minha mãe vivia endemoniada, os demônios pregavam ela dentro de casa e os demônios já mandavam em nossa família. Eu lembro que muitas vezes o meu pai, ele saía para as encruzilhadas para oferecer sacrifício ao diabo, porque tudo que o demônio mandava fazer dentro da nossa casa, ele obedecia e fazia. Mas eu quero dizer nessa noite que na tua casa quem manda é o Senhor Jesus. Eu quero dizer a pessoas nesta noite que a mão do Senhor está colocada naquele lar. E Ele vai agir e vai te dar vitória, porque Ele pode e tem poder. Louvado seja Deus. Irmãos, nosso lar era um lar terrível. Eu tenho 10 irmãos, 5 homens e 5 mulheres. Nossa casa vivia tão cheia de demônio que eu, com 8 anos de idade, eu contemplava com meus olhos as minhas irmãs se prostituindo com meus próprios irmãos. Nosso lar era um lar possuído pelo diabo. E um dia o demônio chegou para minha mãe, eu com 9 anos de idade. Ele chegou para ela e falou: olha mulher, eu quero o sangue da criança. Se você não dá o sangue dele, você vai ter que dar o seu. Eu lembro que eu estava numa casa de uma mulher, eu não sabia que aquela mulher era evangélica. Quando de repente a minha mãe chegou com a mão para trás, o rosto desfigurado, e ali o demônio rangeu os dentes dentro dela, e ela olhou para mim, o demônio falou: você agora vai me pagar tudo. Ela me pegou sobre os cabelos e arrastou uma faca muito grande, e quando ela enfiou naquela faca no meu pescoço para dar o sangue ao diabo, aquela mulher lá do fundo da cozinha gritou: o sangue de Jesus tem poder. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas hoje eu sei que este sangue é poderoso. Irmãos, esse sangue que escorre sobre as tuas veias, esse sangue que te salvou, que te curou e te deu vitória, nesta noite ele poderá operar um milagre, porque Jesus está aqui com as mãos furadas, aleluia, para operar sinais, prodígio e maravilha. Louvado seja Deus. Quantos estão sentindo o sangue de Jesus aí correndo sobre as suas veias? Exalte e glorifique o nome do Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Oh, aleluia. Glória a Jesus, irmãos. Este sangue está sobre as nossas veias, e é através deles que nós, aleluia, vamos ter vitória, porque Ele pode e tem poder. E daí daquele dia a minha vida já não tinha mais sentido. Eu passei a ser menino de rua. Eu não entendia porque a minha mãe tinha feito aquilo comigo, mas eu não sabia que também ela era. Eu não sabia que era o inimigo que estava fazendo aquilo, porque Deus sabia que hoje eu estaria aqui contando o que Ele fez em minha vida. Eu vim para a cidade de São Paulo com 14 anos de idade. Eu passei a morar na Praça da Sé. Eu dormia debaixo daqueles bancos, tomava banho naquele chafariz. Muitas manhãs eu não tinha droga para injetar no meu corpo humano. Eu pegava água de esgoto podre, colocava em uma seringa e aplicava sobre as minhas veias para ver se sentia algo de diferente. Quantos dias eu acordava na sarjeta caído, pela overdose de droga ser muito forte no meu corpo. Eu não sabia para onde ia, nem o que fazer mais da minha vida. Eu olhava para um lado, para outro,
Ali um menino sujo, sendo chutado pelos outros, maltratado, e a vida para mim já não tinha mais sentido. Mas eu quero dizer a você nesta noite, que Jesus, Ele cuida de você e zela pela tua vida. Ainda que você não saiba para onde ir, mas o Senhor abrirá uma porta e te mostrará o caminho, porque Ele pode e tem poder para isso. Irmãos, eu posso glorificar a Deus nessa noite. Quantas noites eu não passei pelo vale da sombra da morte, drogado, naquela grande cidade, jogado às traças. Eu passei a traficar droga em Diadema, Capão Redondo, Jardim São Luís, Vila Olímpia, Grajaú. E ali eu comecei a crescer. Eu pensava que eu estava crescendo, mas estava diminuindo, porque o maior é Deus e Ele tudo pode. E por usar droga, eu perdi a minha memória e fiquei louco. Eu comecei a comer lixo e andar pelo meio da rua sem conhecer ninguém. Cabelo grande, unha grande. Eu já não sabia nem quem era eu mais. A minha família me pegou, me levou para um manicômio. Eu fiquei 6 meses internado ali dentro. Eu não conhecia pai, eu não conhecia mãe. E um dia uma serva de Deus pediu para a minha família para poder entrar naquele lugar para fazer uma oração pela minha vida. E conta aquela mulher que quando entrou naquele lugar, colocou a mão sobre a minha cabeça e por 1h30 expulsava demônio de dentro de mim. Depois que 1h30 se passou, que eu abri os meus olhos, a primeira pessoa que estava chorando na minha frente com as mãos para cima aceitando Jesus foi a minha mãe macumbeira e feiticeira, que naquela tarde se rendia aos pés do Senhor. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas eu sempre falo que Jesus complica e depois Ele explica. Talvez hoje você não saiba nem entenda o que está acontecendo com a tua vida, mas lá na frente você vai entender porque tudo aconteceu com você, porque você ficou doente, porque tua família te abandonou, teu esposo te deixou, você foi desprezada, está passando fome, está desempregado. Você não consegue entender agora, mas lá na frente o Senhor vai fazer com que você compreenda e você vai exaltar e glorificar o nome de Jesus. Você está passando pela prova agora. Hoje você chora. Hoje você se lamenta. Hoje você se entristece. Mas eu quero te dizer, irmãos, essa tristeza, essa lamentação vai servir amanhã de alegria, de glória a Jesus, de dias de vitória, dias gloriosos, porque Deus proverá a solução do nosso problema. Não se preocupe. O Senhor cuidará de vós. E eu continuei a vida da maneira que o inimigo tinha determinado. Eu não fiquei com Jesus, eu me converti, mas depois fui embora. Irmãos, era tremendo, eu tinha uma lábia que enganava todo mundo. Eu fiquei em um hospital durante 4 meses como médico. Eu dava receita, eu fazia de tudo. Eu tinha um livro muito grande, que eu vi o nome da doença e sabia o remédio que dava. Eu fiquei 4 meses dando remédio para as pessoas, passando como médico. Eu era terrível, o diabo que estava na minha vida, irmãos, dizia ele que era grande, mas o maior é Jesus hoje que está no meio de nós. Eu lembro que um dia eu estava drogado em uma cidade e no meu coração eu só desejava o mal. E uma noite eu saí para matar um rapaz. Eu não sabia que aquele moço tinha sido crente. E quando eu cheguei, que arrumei amizade com ele, eu drogado, eu com uma faca muito grande, ele conduziu uma motocicleta e começamos a andar junto. E quando chegou num lugar escuro, eu falei: moço, vai devagar porque o lugar é perigoso. E quando eu levantei a mão para cima para tirar a vida daquele jovem, com aquela faca na mão para sangrá-lo, a minha mão parou, ficou no lugar em que estava. A minha vista escureceu, eu fiquei cego instantaneamente. E algo me jogou sobre o chão. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas era a oração da mãe daquele rapaz que estava sendo respondida naquele momento, porque seu filho já tinha sido um crente em Jesus, estava desviado, e a promessa de Deus para ela, que trazia o seu filho de volta para a igreja e daria o livramento. E quando eu abri os meus olhos, aquele moço estava chorando. E eu peguei a faca, entreguei nas suas mãos e falei: moço, pode me matar. Ele falou: não posso matar ninguém, porque o dono da vida é Jesus. Foi Ele que deu e só Ele pode tirar. E eu vi as lágrimas caindo dos olhos daquele moço.
E ele falou para mim: olha, moço, eu era um crente que cantava na mocidade e saí para o mundo para curtir os prazeres do mundo. Mas mesmo longe do meu Senhor, Ele não permitiu que o diabo tirasse a minha vida. Eu quero dizer para você que quando eu voltar para a minha casa, eu vou voltar para a casa do Senhor, porque eu sei que Ele vive e é fiel para cumprir com a sua palavra. Deus acabava de usar o marginal para trazer o seu escolhido para a igreja. Eu quero dizer a mães aqui, a pais e a pessoas nesta noite: creia que Jesus cumprirá a promessa de salvação na sua família e naquele que você tem entregado nas mãos do Senhor. Creia que Jesus cumprirá. Se você está orando, não pare de orar, porque talvez hoje Deus responderá a tua oração. Os irmãos já sabem, jovem, como é, né, irmãos? O desejo do jovem é dar uma namoradinha, dar uma voltinha, né? Tem até um hino aqui que o pastor cantou aqui, que diz assim: vai subindo devagar, né? Parece assim, né? Vai chegando de mansinho e eles vão se chegando, né? Um olha pro outro. Aí tem um hino que já fala assim: me dê as mãos. Eles pegam nas mãos e começam a namorar. Aí quando começa a namorar, já chega cantando aquele outro: já achei uma flor gloriosa, né? Aquela bênção, é só o paraíso. Mas que é bom orar e buscar a Deus, nada. Aí se casa fora da posição de Deus. Aí chegam na igreja mais derrotados do que outros. Sentam um lá no fundo e outro na frente. Aí o cântico já muda. Aí eles começam a cantar, sabe como? O cego andei, perdido vaguei, né? Mas Jesus dá vitória para aquele que crê e busca o Senhor. E eu continuei a minha vida daquela maneira. Irmãos, era terrível. Eu já não sabia mais o que fazer, nem minha família comigo. Foi quando na cidade de São Paulo, eu roubando, fazendo tudo que não prestava, eu conheci um moço. Aquele moço era um homossexual, aonde eu passei a morar junto com aquele moço durante 2 anos. Foi quando nós contraímos o vírus da AIDS. O meu corpo começou a estourar, o cabelo da minha cabeça começou a cair, na minha barriga estourava aquelas bolhas que ninguém conseguia chegar perto de mim por causa do mau cheiro. O meu corpo se inclinou, eu cheguei a pesar 27 quilos. O médico chegou para minha mãe e disse: olha, minha senhora, o teu filho vai morrer, não tem cura para ele, não há mais solução. A minha mãe chegou para o doutor e disse: olha, doutor, meu filho poderá morrer, mas só se meu Jesus não ressuscitou. Muitas noites de angústia eu passei. Eu lembro que eu trancado dentro de um quarto, eu sabia que eu ia morrer e não havia mais solução para a minha vida, porque eu ouvia a televisão e os rádios falar que aquela doença não havia mais cura. Mas um dia aquelas irmãs do ciclo de oração se juntaram e falaram: irmã Maria, vamos fazer uma campanha de 7 dias pelo teu filho. E durante 7 dias aquelas mulheres oraram, jejuaram e pediu para Deus para me curar. No 7º dia que foram entregar aquela campanha, chamaram a irmã Josefa, ela tem 72 anos de idade. Aquela mulher tremia muito, não conseguia nem se ajoelhar sozinha, até para se sentar tinha que colocar ela no banco 2 pessoas. E falaram para ela: irmã, tu vais entregar a campanha. Eu olhei para ela e disse: essa mulher desse jeito ela não vai conseguir nada. E colocaram a irmã de joelho, e quando colocaram ela de joelho, uma só palavra ela dizia: Jesus eu quero, Jesus eu quero, Jesus eu quero. Quando de repente uma irmã dá glória a Jesus, outra dá aleluia, uma fala em mistério, outra começa a pisotear, outra começa a marchar. Deus começava a mover o seu poder dentro daquela sala. Quando de repente aquela mulher que não conseguia se levantar sozinha, ela deu um pulo, se colocou de pé. Eu disse: mãe, o que está acontecendo? Ela disse: filho, é o poder de Deus que está entrando na nossa casa nesta manhã para nos dar vitória. Irmão, Deus começava a operar maravilha, Deus começava, aleluia, agir ao meu favor. Louvado seja Deus. E aquela irmã veio falando em mistério na minha direção. Ela vinha falando uma língua tão linda que eu não tinha visto em toda a minha vida. E Deus tomou ela em profecia e disse: olha, meu filho, hoje eu irei trocar o teu sangue, irei tomar nas tuas mãos e andar os 4 cantos da terra, e tu vai ganhar muitas almas para o meu reino. Aquela mulher tocou no meu coração. Jesus bradou novamente e disse: olha, meu filho, sinta o teu sangue ser trocado agora, receba sangue novo pelo poder do meu sangue derramado na cruz. Irmãos, eu lembro como hoje meu sangue começou
começou a se agitar dentro de mim. Parecia que havia um vendaval dentro do meu corpo humano. Aí Jesus bradou novamente e disse: meu filho, receba a purificação nesta hora, receba a cura, que eu sou o Senhor. Queridos e amados irmãos, naquela manhã Jesus me curava e me dava vida, porque Ele vive e reina para sempre e tem poder para dar vitória àquele que crê. Louvado seja o nome de Jesus. E em poucos dias o meu corpo começou a criar carne. E hoje estou aqui curado e liberto para a honra e glória do nome do Senhor. Mas eu não fiquei com Jesus. Não tinha jeito para ficar na igreja. E eu continuei a minha vida na mesma vidinha que eu estava. Mais um dia, eu tinha acabado de sequestrar uma filha de um pastor evangélico. Eu não sabia que ela era filha de um crente. Eu fui capturado, levado ao cárcere em flagrante. Quando pela manhã aquele homem chegou bem trajado, o delegado olhou para ele e disse: aqui está o bandido. Ele disse: estou vendo. De que vamos acusá-lo? Ele falou: de nada, porque eu sirvo a um Deus que não veio para acusar, mas para libertar este povo que vive dando trabalho sobre a face da terra. O delegado falou para ele: se não tem acusação, vamos soltar o homem. Quando me soltaram, aquele homem falou: mas espera aí, moço. Eu falei: você vai me pegar? Ele disse: não, mas um dia você vai ter um encontro com Deus. E o encontro com o Senhor, irmãos, foi uma experiência que eu tive, que até hoje eu carrego ela comigo. Eu fui capturado, levado ao cárcere e fui torturado por 4 horas de relógio. Eles pegavam o alicate e começaram a arrancar pedaços das minhas pernas. O irmão viu, eu mostrei para ele as marcas da brutalidade do homem que não conhece ao Senhor. Pegava aquelas felpas de bambus bem fininhas, começava a enfiar sobre as unhas dos meus pés, que parecia que uma agulha estava sendo enfiada no meu coração. Depois pegando meus pés, colocando dentro d'água, amarrando 2 fios, eles apertavam uma chave que me dava choque, que eu ia no inferno e voltava. Depois pegaram uma corda, passaram uma carretilha, amarraram minhas partes íntimas. Quando eles puxavam, parecia que todos os meus órgãos estavam saindo de dentro do meu corpo. Eu já não aguentava mais de dor. Eu só conseguia muito mal abrir a minha boca. Eu olhei para a parede da cela e estava escrito o nome. Uma frase que eu nunca esqueço: aqui é lugar que filho chora e mãe não vê, mas aqui é lugar que filho chora, o pai vê e dá vitória, porque ele pode nos socorrer. Louvado seja Deus. E depois de 4 horas, o meu corpo escorrendo sangue, o meu rosto todo deformado, que chegar perto de mim, veio aqui onde enfiaram um ferro no canto dos meus olhos, me furaram. Eles me amarraram a uma corda e saíram puxando dentro da minha própria cidade. Aonde eu passava, o sangue saía jorrando. A minha mãe desesperada pedindo pela última vez para dar um abraço no seu filho. Porque o filho, irmãos, ele pode não prestar para nada, mas no coração da mãe ainda há lugar para ele. Só você sabe o que você passou para trazer teu filho ao mundo. E aquela mulher acabava de contemplar o seu filho sendo arrastado, o sangue jorrando no meio da rua, e ela não podia fazer mais nada. A única coisa que ela pedia era para dar o último abraço em mim. E eles empurravam ela para lá e falavam que não podia. Mas eu creio que naquele momento Deus viu a dor do coração daquela mulher. Os amigos que tinham usado droga comigo, os amigos que tinham roubado comigo, gastado meu dinheiro roubado, eles olhavam para mim e diziam: esse bandido agora vai pagar tudo. Porque nós não temos amigo não, o nosso amigo é Jesus. Irmãos, eu fui levado para o presídio e fui colocado numa cela de 1 metro quadrado. 1 metro quadrado a cela. Só havia um buraquinho em cima onde colocava um pouco de comida. Quando eu entrei dentro daquela cela de 1 metro quadrado escuro, os meus companheiros eram aquelas lesmas, barata, rato, e aqueles bichos brancos que dá em carne quando o ar desce. Eu ali com meu corpo descendo a inflamação. Quando de manhã eles jogavam um balde de água gelada sobre as minhas feridas, e depois me davam um copo de sabão com água misturado para me beber, para ver se morria logo. Quantas vezes eu acordava pela manhã, porque tentava dormir um pouco,
E os ratos andavam por cima de mim, aqueles bichos andavam por cima de mim. Eu olhava para ver a luz do dia e não conseguia ver. Naquele momento eu tentava esquecer tudo e pedir uma chance a Deus para que voltasse a viver novamente. Muitas vezes você tem a cama para dormir, você tem o teu alimento, tem a tua pobre casa e humilde para morar, e às vezes reclama para Deus que não está bom. Mas eu me encontrava em um buraco de 1 metro quadrado e não havia solução para mim. Eu pensei que tudo estava perdido, mas diz a palavra de Deus que Ele tira do lixo, do lodo e do mentiro e coloca para sentar no meio dos príncipes. E me tiraram daquela cela e me levaram para outro lugar. Eu pensei que naquele lugar tinha uma cama para me deitar. Quando eu olhei para a cela, tinha um palmo d'água dentro. Eu tinha que dormir naquele lugar dentro d'água. O meu corpo, o meu rosto todo deformado, descendo aquela inflamação. Eu já não aguentava mais de dor. E ali eu passava o dia inteiro e à noite num cantinho ali urrando de dor, já não aguentava mais. Quando foi um dia por volta de 3 horas da tarde, eu quase cego, olhei para a grade da cela. Quando eu olhei, estava um homem de pé sorrindo para mim. Aquele homem olhou para mim e falou: jovem, Jesus te ama. Eu falei: moço, Jesus não me ama não. Ele falou: Jesus te ama sim, porque Ele veio à terra em busca de salvar e levar o que se havia perdido. Aquele moço só disse aquela palavra e foi embora, e aquela palavra ficou no meu coração. Mas os dias se passaram e pela madrugada eu não conseguia mais resistir aos ferimentos. Eu já estava muito grave, que eu estava com hemorragia no intestino, traumatismo no abdômen e fratura na cabeça. A minha barriga estava enchendo d'água de pus, porque o meu intestino estava furado, vazando. Eu não aguentei mais e naquela madrugada eu caí dentro daquela água. E quando eu caí dentro daquela água, que abriu meus olhos, eu contemplei um demônio dando risada que disse: hoje eu vim buscar a tua alma. E aquele demônio me pegou sobre os pés e começou a me puxar. E quando ele me puxava, eu sentia que a minha alma estava entrando numa escuridão que eu não conhecia e nunca tinha visto em toda a minha vida. Irmãos, eu nunca vi noite tão atemorizada, noite tão estranha, noite tão perturbada igual aquela que eu estava passando. Eu estava entrando numa grande tribulação e não sabia mais o que fazer. Eu abri a minha boca, já não tinha mais voz para gritar por socorro. E quando eu comecei a sentir o meu corpo daqui para baixo, daqui para cima, eu estava morto, não existia mais. E no meio daquele desespero, uma voz suave de amor dentro daquele cárcere escuro e abatido de soprar, que eu abri os meus olhos, que olhei para o meu lado direito, eu contemplei um homem com as vestes resplandecentes branco como a neve, e deu para me ver claramente que suas mãos eram furadas igual as mãos do meu Jesus. Aquele homem pegou um manto branco como a neve, colocou sobre o meu corpo, e quando eu abri os meus olhos, eu estava em cima de uma mesa num caixão de ferro, no Instituto Médico Legal, falando línguas estranhas, porque Jesus tinha me ressuscitado naquela noite para falar que Ele é Deus, que tudo pode e tem poder para dar vitória. Oh, abaixo de cana, abaixúria. Oh, aleluia, glória a Jesus. E todos que estavam perto ficaram atemorizados, sem saber o que estava acontecendo. Fazia 10 horas que Evandro José estava morto, e de repente eu me levantava falando uma língua que ninguém entendia, e olhavam para a cara do outro e falavam: o que está acontecendo? Mas nesta noite nós sabemos o que estava acontecendo. Era o poder de Deus, o mistério do Senhor, que entrava naquele lugar para me ressuscitar e me dar vitória. Louvado seja Deus. E Ele ainda faz coisas maiores do que essa. Ele faz coisas maiores do que essa. Amém? Os irmãos querem ouvir o restante? Os irmãos querem que eu volte depois e conte? Sabemos que não está aquele culto cheio de poder para lá e para cá, porque testemunho é para se edificar, se ouvir, coração, entrar no coração e você ser transformado. Eu sei que pessoas hoje aqui vão sair com sua vida mudada e vão começar a dar valor a ela do jeito que ela é. Passei todo sofrimento. Aí me pegaram e me levaram para outro hospital. Eu pensei que ia para o hospital da penitenciária. Mas quando a ambulância parou, eu olhei pela caixa, estava escrito clínica particular.
puxa, o que está acontecendo? Quando eu entrei na clínica, irmão, o chão dava para ver o meu rosto, de tão espelhado. Aí me pegaram, me levaram para o quarto. Quando eu entrei dentro do quarto, irmão, até ar-condicionado tinha. Eu digo, pronto, não estou entendendo. As enfermeiras me pegaram no colo, me colocaram na cama, aplicaram soro, injeção, até comida colocaram na minha boca e sorria. E um dia eu lá deitado, eu digo, puxa, mas por que eu não presto para nada, um bandido como eu, sendo tratado dessa maneira? Aqui é tratamento para cliente que primeira classe que tem dinheiro. E eu ali pensando comigo mesmo, e um dia eu estava lá bem deitadinho, uma voz chegou no meu ouvido e falou, sabe o que, irmãos? Olha, meu filho, filho de reis é príncipe, eu preparo o melhor para os meus. Quantos é filho do reis aqui, aleluia? Quantos é príncipe do Senhor? Olha, Jesus tem coisa grande preparada para nós, louvado seja Deus. Eu lembro do primeiro carro que eu comprei, irmão. O primeiro carro que eu comprei era um Fusca. E o Fusca não tinha aquele negócio que pisa embaixo o assoalho. Eu andava com os pés pendurados. Aí eu botei um pauzinho para pisar em cima, pisar no freio, aquele negócio todo. Aí eu ia convidado para as igrejas para ir pregar. Aí quando eu chegava nas igrejas, porque eu passava na poça de lama, molhava minha calça todinha. Aí quando eu chegava na igreja com a calça cheia de lama, aí os meninos falavam, olha a calça do missionário. Ele estava na lama, né? Aí um dia o irmão que andava comigo disse, irmão, joga esse carro fora porque foi o diabo que te deu. Eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Ele disse, por quê? Porque eu não tenho comunhão com ele não, irmão. Eu tenho comunhão com o mestre. Se ele me deu para me provar, é porque coisas grandes ele tem para me dar pela frente. Tem pessoas que estão amaldiçoando até o que veste. Tem pessoas que estão amaldiçoando a casa, a cama, o carro, o trabalho. Isso foi o diabo que me deu. Irmão, tu tem comunhão com quem? Com o capeta ou com Jesus? Ele só dá as coisas para quem tem comunhão com ele. Eu tenho comunhão com o Pai. Agora, se papai me deu para me provar, aí é outro departamento. Se é para me provar, glória a Jesus. Porque ele prova a prova e dá vitória. E nós se alegramos na presença do Senhor. Glória a Jesus. Louve a Deus pelo pouco que você tem, porque é prova do Senhor. Dá para arrumar um pouquinho d'água aí, irmãos? Mas, irmão, não esquente não, que o fogo não vai apagar não, viu? Os irmãos estão cansados? Os irmãos estão cansados? Eu estou. Sabe por quê, irmão? Eu estou? Porque eu não sou de ferro não, eu sou de fogo, viu? E começamos, irmãos, me tiraram daquele lugar. Quando eu falei que Deus abençoa, mas também prova para saber se o coração está no dono da bênção ou está na bênção que Ele deu. Eu fui levado, irmãos, para outro hospital da penitenciária. E quando eu cheguei no hospital, a primeira recepção, sabe qual foi? Uma algema nas mãos. Depois me trouxeram uma refeição da melhor que tinha, uma algema nos pés. Companhia até para ir no banheiro, eles iam com revólver na minha cabeça. Os policiais me davam beliscão, me cutucavam, xingavam e diziam que eu ia morrer naquele lugar. E um dia eu estava na cama deitado, uma tarde de domingo, tarde de visita. E todo mundo visitava todo mundo e eu bem deitadinho ali. E eu lembro que um dia eu cheguei e estava ali pensando naquela tarde, deitado, tarde de visita. E de repente apareceu uma mocinha, acho que ela tinha uns 17 a 18 anos. Ela veio e chegou na minha direção. Eu lembro que ela estava com um shortinho daquele que disse aí, mata o velho ou mata o diabo, sei lá, que o diabo inventou lá pro inferno, um todo colado, sei lá o que é aquilo. E ela chegou, irmão, parece que na casa dela não tinha nem espelho, que ela tinha batom até na testa. Eu lembro como hoje que ela chegou perto de mim, assim, bem na beirinha da cama e falou, eu te amo. Eu digo, sai, capeta. Eu digo, moço, o que é que você quer? Ela disse, aceita Jesus? Eu digo, não. Ela disse, se você não aceitar, eu não vou sair daqui. Eu digo, só para não ver tua cara, eu vou aceitar esse teu Jesus. Mas da boca para fora. Aí eu aceitei Jesus, ela disse, mas tem uma coisa. Eu digo, o que é? Vai bem querer namorar comigo, né? Ela disse, não, moço, eu estou falando assim brincando, não espírito. Aí ela disse, não, moço, eu quero dizer a você que tudo que você pedir, a partir de hoje, Jesus vai te dar. Ela disse aquela só palavra e foi embora. No segundo dia, o policial que veio foi pior do que o dia anterior. Eu digo, eita, amaldiçoada. Aquele cara me judiou tanto que eu comecei a chorar. E eu chorando me lembrei da palavra daquela moça, porque Jesus usa quem Ele quer e quem Ele quiser. Jesus até o ir para abençoar a tua vida. Não tem esse negócio, irmãos, porque fulano conhece a tua vida. É por isso que tem muitos perecendo aí, porque o pastor conhece a tua vida, o irmão conhece, vai dar o recado de Deus, não quero. Eu só quero daquele que vem de longe. Você nem sabe como está a vida daquele que vem de longe. Talvez ele bota a mão na tua cabeça, amaldiçoa a tua vida, tu começa a ficar mais arrasado do que o que era.
Muitos estão perecendo porque não estão dando crédito à palavra de Deus que sai da boca de quem Ele conhece. Mas nesta noite, meus amados irmãos, Deus usa quem Ele quer e quem Ele quiser. É fácil vir de longe dizer: Jesus vai te dar vitória, a obra é grande, eu vou te usar. Mas quando Jesus vem, Ele fala no profundo, irmãos. Não é porque o irmão está sabendo do teu problema que tu não vai obedecer à voz de Deus, porque tu conhece Ele. Quando Samuel falou para Eli para colocar sua casa em ordem, Samuel sabia que os filhos de Eli estavam rebeldes. Mas nem por isso Eli deixou de obedecer à voz do homem de Deus. Aquela viúva, quando Elias chegou e falou para ela: olha, faz primeiro pão para mim, que não faltará azeite na tua botija, nem farinha na tua panela. Diz a palavra que ela fez conforme a palavra do homem de Deus. Irmãos, aqui nesta igreja ainda tem homens e mulheres de Deus. Aqui neste bairro ainda tem homens e mulheres de Deus. Na tua casa ainda tem homens e mulheres de Deus. Dê, aleluia, crédito à voz do teu Senhor. Seja, aleluia, através de qualquer vida. Escute a voz de Deus, aleluia, atento ao que Ele tem para falar com você. É por isso que perecemos, porque não damos ouvido à voz do Senhor. Aí eu chorando, eu disse: Jesus, manda um policial bom para tomar conta de mim. Olha, Jesus, tem um mistério grande aqui ainda hoje, viu? Papai está começando a desenrolar o rolo agora de cascar o abacaxi. Terminar o testemunho que nós vamos de cascar o abacaxi. Então, irmão, o que é que acontece? Eu chorando, eu disse: Jesus, manda um policial bom para tomar conta de mim. Aí 24 horas se passou. Quando saiu, o outro entrou. Quando eu olhei, irmão, para que entrou, era um negão de 2 metros de altura. Eu digo: Jesus, pedi a vida, lá vem a morte. E lá vem um negão na minha direção. Aí quando ele chegou, aqueles policial pretão chegou perto da minha cama. Ele bateu com o pé no chão, que meu coração veio na boca e voltou. Eu digo: pronto, daqui não sai vivo. Aí eu estava com o rosto virado para a parede. Aí quando eu virei, que eu olhei para ele estava rindo. Eu digo: pronto, o nego está doido. Ele estava com a mão no bolso. E ele tirou a mão no bolso, foi estendendo a mão para o meu lado com a mão fechada. E quando ele estendia a mão, que esticando o braço, eu ia me colhendo todinho. Eu digo: só de uma que ele der aqui eu vou morrer. E ele esticando e eu me espremendo, ele esticando e eu me espremendo. Quando ele chegou com a mão bem junto da minha cara, eu falei: pode bater. Ele deu um sorriso, abriu a mão e falou: eu saldo o irmão com a paz do Senhor Jesus. Eu olhei para ele e disse: desde quando policial é irmão de bandido? Ele olhou para mim e falou: desde quando meu Jesus transforma? Ele falou: irmão, Jesus manda te dizer que em poucos dias Ele vai te tirar desse lugar. Jesus ainda usa, irmão. Aquele homem sabia que eu era um bandido, mas ele era um servo do Deus Altíssimo, a serviço do Rei, para dar o recado e entregar a palavra de Deus. E o que é que acontece? Eu saí do hospital e voltei para o presídio. Eu lembro que ele me deu uma Bíblia tão velha que quando eu saía para o culto, as folhas caíam no chão, saía caindo no chão e eu apanhando. Aí os presos diziam: lá vai o doido. Eu dizia: deixa o doido ir, porque um dia ele vai entrar no céu. Irmãos, eu estava preso, mas por dentro eu estava livre, porque eu estava com Cristo. Quantas pessoas estão aí no banco sentado, mas por dentro está preso por um problema, por uma angústia, por alguém que tocou em você, está preso por uma dívida, por um desemprego e por uma doença. Mas eu quero dizer nesta noite: se você crê que Jesus vive, Ele vai te dar vitória, porque Ele está aqui. E chegou um momento, irmãos, que eu fui levado para ser julgado. Eu fui para o tribunal e a única coisa que eu levei foi a palavra do Senhor Jesus. Quando eu cheguei, que me sentei, me ouviram as testemunhas. E quando, irmãos, de repente meu advogado já não tinha mais condições de advogar a minha causa, o promotor se levantou e começou a me condenar, porque a obrigação do promotor é colocar e deixar o sujeito atrás das grades. E quando ele começou a falar, eu comecei a chorar e as lágrimas caindo dos meus olhos, e eu falava só uma coisa: Senhor, e agora? O que é que eu vou fazer? Tu falaste que iria me tirar deste lugar, mas algo no fundo do meu coração, naquela hora de angústia, falava: abre a Bíblia, abre a Bíblia. E eu falei: Senhor, eu não posso abrir a Bíblia, porque eu estou em frente ao grande juiz. E aquela voz chegou perto do meu ouvido e falou: abre a minha palavra, porque o grande aqui sou eu.
Eu peguei a palavra de Deus sobre a minha mão, fechei os meus olhos e disse: Senhor, seja feita a tua vontade. E quando eu abri a palavra de Deus, irmãos, que abriu meus olhos, caiu em Romanos 8, versículo 1, e a palavra dizia: portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pelo poder daquela palavra, o advogado Jesus se fazia presente para advogar a minha causa. O júri entrou, irmãos, que era júri popular, para a sala secreta para votar. O tempo se passou e quando o júri voltou, o juiz se levantou e disse: eu vou ler o veredito aqui e vou anunciar a sentença do réu. Ele disse: foi concedido pela parte do júri, foi votado, que o réu sairá daqui incondicional. Se apresenta aqui uma vez por mês e pode se levantar e ir embora. Jesus naquela tarde me dava vitória e me libertava, porque Ele é o Senhor, Ele é nosso advogado. Os irmãos estão alegres? Mas eu não fiquei com Jesus. Eu me desviei por 6 vezes. 6 vezes, irmão, eu me desviei. Mas tudo isso, irmãos, para contar que Jesus é grande. E um dia eu saí para roubar. Cheguei numa praça, estava um homem de paletó e gravata. Eu cheguei para ele, coloquei o revólver e disse: moço, é um assalto. Ele disse: é. Eu disse: é. E ele disse: eu não tenho nada. Eu digo: vai falando logo que você tem, senão eu vou te matar. Ele olhou para minha cara, deu risada: de que você está rindo, meu amigo? Ele disse: olha, eu não tenho pão, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Eu digo: fala logo o que você tem. Ele colocou o dedo na minha cara e disse: eu tenho Jesus Cristo para a tua vida. Eu fui roubar o pastor e o pastor me roubou para Jesus. Até o dia que se chama hoje, eu sou um servo do Deus Altíssimo. Aleluia, falando do amor de Jesus Cristo e falando que Ele é Deus que tudo pode. Mas ele olhou para minha cara e disse: tu vai para minha casa. Eu digo: pronto, ele está doido, levar um bandido para casa dele. Quando cheguei na casa dele, que me sentei, que a mulher dele colocou a comida, que eu comecei a olhar para a televisão, para o videocassete, o som, digo: é hoje aqui que eu faço a feira e vou embora de madrugada. Aí quando eu pensei isso dentro de mim, a mulher dele, irmão, tinha quase o cabelo que arrastava no chão. A mulher dele se levantou de lá, aleluia, com o rosto vermelho, falando línguas estranhas, e disse: ai, se tu tocar aqui, nos pertence do meu servo. Lembra daquele dia que eu falei que pegaria nas tuas mãos e andar os 4 cantos da terra? Eu disse: lembro, Senhor, te trouxe para esta casa, para te purificar, porque daqui tu vais andar e andar e andar. Irmãos, quando Deus quer fazer a obra, Ele faz. Não adianta o homem voltar atrás nem querer correr, porque o Senhor vai atrás dele e puxa ele de volta para purificar e fazer o seu querer. Aí o que é que acontece? O pastor olha para mim e disse: eu vou arrumar um emprego para você. Me arrumou um emprego num posto de gasolina de caixa. Era mesmo que oferecer bombom a criança, um ladrão que nem eu. Quando eu cheguei de manhã, a primeira coisa que aconteceu, o vigia dá o revólver para guardar. Quando foi meio-dia, o caixa estava assim de dinheiro. Eu peguei o revólver, botei na cinta, botei o dinheiro no bolso e digo: Jesus, tchau. Mas quando eu ia chegando na porta para sair, irmãos, parecia que tinha uma barreira. Eu ia, voltava e não conseguia sair. E eu não sabia o que estava acontecendo. Sabe o que é, irmão? Quando Deus quer fazer, Ele faz. Não adianta correr, não. Eu quero dizer nesta noite aqui, para onde você correr, Jesus vai atrás. E se você quiser medir força com Ele, Ele colocar uma barreira na tua frente e tu não passarás sobre ela, aleluia, porque a palavra de Deus tem que se cumprir na tua vida. Mas quando eu chegava em casa de noite, tinha um neguinho que dormia comigo. Deus sempre colocou moreno na minha vida. Aí quando eu ia entrando debaixo do lençol, bem devagarinho, bem devagar, para não acordar o nego, aí ele ia se levantando debaixo do lençol dele com os olhos bem abugaiados. Aí colocava o dedo na minha cara e dizia: Jesus está te vendo. Eu digo: está vendo o que, nego? Toda vez que eu tentava roubar o caixa, ele se levantava e dizia: Jesus está te vendo. E eu passei na prova. E um dia Deus, usando alguém, disse: filho, irei hoje te abrir uma porta, e tu irás cantar e cantar. Eu comecei vendendo 1 quilo de bala no Farol. Desse quilo de bala Jesus multiplicou, irmãos. Foi em 6 meses que eu me tornei um dos grandes empresários em minha cidade. Eu tinha 7 caminhões de entrega. Eu tinha um depósito enorme com 2 câmaras frigoríficas, que eu recebia caminhões da Nestlé e da Perdigão lacrado para os meus depósitos. Eu tinha dezenas de empregados. Jesus tinha me colocado lá no alto, porque Ele tinha me prometido. Todas as vezes que eu chegava na igreja, Jesus falava: meu filho, eu te dei e tenho mais para te dar. Mas lembra-te que eu tenho uma obra na tua vida.
Eu pensava porque bancava festa na igreja e dava dízimo alto, eu estava comprando ao Senhor. Mas um dia o Senhor cansou de falar comigo e disse: olha, filho, assim como eu te dei, eu posso soprar. E um dia eu estava indo para uma festa, e naquela noite meu carro capotou, eu fui acidentado, fui hospitalizado, não consegui administrar, acabou tudo. Me levaram até meu guarda-roupa. Eu fiquei com uma calça, uma camisa e um par de chinelo e um par de sapato. Eu não calçar o par de sapato, o Senhor estourou até umas bolhas nas minhas pernas, que quando eu chegava na mocidade para cantar, os meninos falavam: sai, fedido. E eu sentava na porta e ficava chorando. Tinha uma irmã que ela matava frango de manhã, e ela dizia: irmão Evandro, está aqui as tripas do frango para você dar para o teu gato. Mas quem comia era o gato de 2 pés, porque não tinha o que comer mais. Eu passei, irmão, a dormir no chão e comer tripa de frango, porque não dei crédito à palavra do Senhor. Eu pensava que o dinheiro que eu tinha, os carros que eu tinha, era tudo na minha vida. E hoje, quando eu saio com a mala na mão para fazer a obra do Senhor, eu me sinto mais grande, aleluia, do que eu era antes, porque o maior está na minha vida, Jesus Cristo. Eu fiquei muito endividado, já não tinha mais paz. Os credores que eu devia andavam atrás de me matar. E um dia o Senhor falou para mim: olha, filho, tu quer vitória? Eu digo: quero, Senhor, mas tu mais uma vez passar pelo vale da sombra da morte. Mas sabe de uma coisa, filho, que bem na hora de te executar, eu irei te dar o livramento. Eu estava numa praça sentado, quando de repente um carro parou com 4 homens fortemente armados para me executar. E quando aqueles homens vieram na minha frente, eu me coloquei de pé, fechei os meus olhos, coloquei a mão para cima e disse: Senhor, me cobre com o teu sangue. Quando eu falei esta palavra, que abriu meus olhos, aqueles homens tinham passado, não tinham me enxergado. Jesus chegou a ele, porque ele falou que ia me dar livramento. Irmão, saiba que Jesus, aleluia, ele é poderoso para te livrar da fome, da doença, da enfermidade e da perseguição, porque ele é fiel com a sua palavra. E um dia eu estava em casa orando. Eu já não tinha mais nada, eu tinha uma cama de vara que eu dormia. Quando eu amanhecia o dia, dá para contar a marca das varas nas minhas costas. Todo mundo ria de mim. Quem comia em bons restaurantes, andava em carro novo. Agora eu estava ali de chinelo de pé, mas eu estava dando glória a Jesus assim mesmo. Aí Jesus falou: filho, tu irás para São Paulo. Eu olhei para o canto da parede, tinha um rádio daquele antigo, que diz que é ABC, voz de ouro. Aquele que liga 6 da manhã para pegar 6 da noite, aquele de madeira. Eu peguei, vendi o radinho, me despedi da igreja e fui para a rodoviária. Cheguei da rodoviária com 2 pão na sacola, o par de sapato e a calça e a camisa. Tem passagem? Não tem. Tem passagem? Não tem. Aí me sentei no cantinho e comecei a chorar e disse: Jesus, me despedi de todo mundo e vou viajar e não tem passagem. Quando eu abri os meus olhos, adivinha quem estava na minha frente, irmãos? Outro negão. Disse: por que está chorando? Eu digo: eu quero ir para São Paulo, não tem passagem. Ele disse: olha, preste bem atenção, você vai entender porque Jesus tomou tudo. Só para dar vitória a uma vida, no estado de Minas Gerais. Ele disse: estou levando aqui gente para São Paulo, porque vim de turista, os turistas vão ficar. Vai? Eu digo: vou. E começamos a andar. E começamos a andar. Quando chegou no estado de Minas, Jesus disse: desce. Eu digo: quem desce é o guarda. Quando deu de madrugada, eu não quis descer. Quando eu abri os meus olhos, eu só vi as minhas costelas, as minhas costas, minha cabeça. Quando eu olhei assim para fora, eu estava com os 4 pneus para cima. Aí o Espírito Santo disse: desce. Eu digo: agora eu desço. Eu desci, peguei a sacolinha, andei 5 quilômetros de a pé. Quando eu entrei na cidade de Nova Era, estado de Minas, tinha um homem de cabeça branca, num canto de uma parede, numa esquina, olhou para mim e disse: tu é crente? Eu digo: sou crente. Ele disse: olha, filho, eu estava orando pela madrugada, e o Senhor me revelava que um servo dele ia chegar nesta cidade, e era para mim hospedar na minha casa. Eu digo: vamos embora. Chegamos na casa do homem. A mulher dele estava sentada na mesa, numa cadeira branca, magra, que parecia, irmãos, essa parede. Aí eu me sentei com a mulher e começamos a conversar. Aí quando começamos a conversar, ela dizia: Jesus está falando comigo. Eu digo: não, senhora, quem está falando com a senhora sou eu. Ela dizia: não, é Jesus. E eu dizia: não é, e tema, não tema. E a mulher começou a chorar. Eu digo: minha senhora, o que está acontecendo? Que a senhora está chorando? Eu te ofendi? Ela disse: não. Eu digo: o que está acontecendo, pelo amor de Deus? Ela disse: olha, moço, faz 2 anos que eu estou com câncer no útero.
útero. Estou sentindo a mão do Senhor se mover nesta manhã dentro do meu útero. Irmão, quando eu olhei, aquela mulher, ela deu um pulo, se colocou de pé e eu vi, Deus é testemunha, que uma água roxa começou a descer entre as suas pernas. Ela deu um grito e um caroço deste tamanho roxo saltou sobre aquela casa e naquela manhã aquela mulher é curada. Aleluia, do câncer do útero, para a honra e glória do nome de Jesus. Oh, rabachu de candarabachur. Ele faz assim, tomou tudo que eu tinha, virou o ônibus, porque era eu que tinha que fazer a obra, não era outro não. O que você tem que fazer não é outro, não é você mesmo. Não jogue nas costas de ninguém a responsabilidade que Deus colocou nas tuas mãos. Já tinha um dia, a hora marcada daquela mulher ser curada, e era eu que tinha que ir. Foi preciso Jesus me deixar do pó, sem nada, para que eu chegasse lá. E eu cheguei. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.